Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Live hoje importantíssima para quem advoga, para quem estuda para concurso público, para quem tem por objetivo assessorar desembargadores ou ministros em tribunais. Hoje o assunto, eu gosto de dizer, é um assunto de gente grande. É a parte de juízo de admissibilidade, de recurso especial e de recurso extraordinário. Isabela, o assunto hoje realmente é um assunto puxado. Então, espero que vocês estejam com a cabeça bem descansada, porque hoje a brincadeira vai ser puxada mesmo, vai ser uma live para você, quando terminar, dar aquela respirada e dizer: meu Deus. Grande Camila, forte abraço para você e para todo mundo aí do Cariri. Boa noite, senhores, boa noite, senhores. Assunto hoje puxadíssimo. Juízo de admissibilidade desdobrado de recurso especial e de recurso extraordinário. Como eu gosto de dizer, assunto de gente grande. Abraço, Camila. Assunto de gente grande. Boa noite, boa noite, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí, começamos com alguns minutos de atraso. Mas hoje o assunto é bom. Pois é, Carol, também morrendo de saudade das aulas presenciais. As aulas remotas são um saco você não ter o aluno dentro de sala de aula. Que nada, Diego, tu vai tirar de letra. Vais tirar de letra, no final tu já vai estar dando aula de especial, dos agravos dentro de recurso especial e de recurso extraordinário. Ok? Vamos lá? Acho que já podemos começar, né? Oi, Vanessa. Eu acho engraçado quando o pessoal manda oi. Oi. Boa noite, Felipe. Pois é, Érica. Também tô morrendo de saudade das aulas presenciais. Da aula sozinho, os meninos têm sofrido muito, os câmeras, porque eu acabo interagindo muito com eles, né? Na ausência de pessoas, um processo meio de carência, né? Vamos começar a brincadeira? Senhores, o assunto de hoje é um assunto que na verdade a gente já viu, só que é um assunto que eu passei muito rápido e ele é de uma importância muito grande. E então eu fiz questão de revisitá-lo, que é a questão do recurso especial e do recurso extraordinário, onde você irá interpor esses recursos e como se procede ao juízo de admissibilidade e eventual inadmissão desse recurso especial, desse recurso extraordinário, como você deve agir, né? O que você deve fazer se de repente seu recurso especial, seu recurso extraordinário forem inadmitidos na origem, no tribunal recorrido. E eu costumo dizer que, para quem não sabe, a média de inadmissão de recursos é absurda. É de cada 20 recursos extraordinários interpostos no Tribunal de Justiça, 19 são inadmitidos. Então é uma coisa que todo advogado tem que ter como uma carta na manga. O quê? Ele tem que saber, se o seu recurso for inadmitido, o que ele deve fazer. Grande Rodrigão, meu baterista. Forte abraço para você, meu querido. Então a questão é, você na prática está lá com seu recurso especial e seu recurso extraordinário, interpôs. A grande probabilidade, quando você interpuser esse seu especial, seu extraordinário, na presidência ou na vice-presidência do tribunal recorrido, seja o TJ, seja o TRF, há uma grande probabilidade dele ser inadmitido. Ele sendo inadmitido por alguma das dezenas de súmulas em vigor sobre esses recursos que geram a jurisprudência defensiva, como você deve atacar essa inadmissão em face de eventual erro,
seja na admissibilidade, seja ao negar seguimento, porque se aplicou uma tese, por exemplo, repetitiva de repercussão geral, que não se aplicaria ao seu caso. É isso que nós vamos enfrentar hoje, certo? Como eu disse, muita calma, será 1 hora para enfrentar um artigo. Veja, 1 hora para enfrentar um artigo. Claro, eu vou dar uma visitadinha aqui ou ali, mas 1 hora para um artigo. Veja a complexidade dele. Beleza? Vamos começar a brincadeira. Primeiro, o artigo é esse aqui, o artigo 1030 do CPC. Para quem não sabe, quando o projeto de lei foi aprovado, o projeto que virou o CPC, né, a Lei 13.105, ele foi aprovado, o recurso especial e o recurso extraordinário, para que eles subissem independentemente de juízo de admissibilidade, como é na apelação. Você sabe hoje que se você interpuser uma apelação, sua apelação é interposta no juízo de primeiro grau, artigo 1010, inciso 1, mas ela sobe independentemente de juízo de admissibilidade. Se você ler a redação originária do artigo 1030, que foi aprovada e publicada, o artigo 1030 tinha um caput e um parágrafo único, só. E ele aplicava exatamente a mesma dinâmica, porque se entendeu na época, a comissão, que quando o recurso era inadmitido, a parte oferecia aquele agravo nos próprios autos, o famoso ARESP ou ARE, e na prática tudo subia. E aí passou o 1030 da seguinte maneira: olha, vamos tirar esse agravo, que é o agravo do 1042 hoje. E aí todo o especial extraordinário que foi interposto, a única coisa que a vice-presidência ou a presidência faz é colher as contrarrazões e já manda para o Tribunal Superior. Passou, foi publicado. Na vacatio legis, a Lei 13.256 veio e alterou isso. E alterou sobre os argumentos trazidos por números, tanto pelo STF como pelo STJ, e foram apresentados esses números à comissão, dizendo o seguinte: olha, nem tudo sobe não. Hoje em dia, por conta de 2 questões de ordem, uma questão de ordem no Supremo, relator ministro Gilmar Mendes, e outra questão de ordem no STJ, relator ministro Humberto Martins, com essas 2 questões de ordem que estavam em vigor antes de entrar em vigor o novo CPC, nem todo recurso especial ou recurso extraordinário inadmitido na origem caberia o agravo do 544. Em alguns casos se entendia que a parte deveria recorrer com agravo interno. Essas questões que foram definidas nas questões de ordem do Supremo e do STJ viraram, durante a vacatio legis, por força da Lei 13.256, o que é hoje o artigo 1030. Se você olhar o artigo 1030 agora, ele tem 5 incisos e 2 parágrafos. Então nós saímos de um microcaput e um microparágrafo único para agora um artigo desse tamanho. Compreendido? Situado onde você está, vamos ler de novo o artigo 1030. O artigo 1030 diz assim, ó: recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, lembrando o artigo 1029, o recurso especial e o recurso extraordinário são interpostos na justiça de origem, ou seja, no TJ ou no TRF, na presidência ou na vice-presidência do tribunal recorrido. Lembrando que em alguns casos pode ser no próprio STJ, quando você interpuser um recurso extraordinário contra a decisão do STJ. Mas normalmente é do TJ-TRF. E lá, normalmente, também fica a cargo da vice-presidência. Você deve saber aí no seu tribunal do seu estado, da sua região, mas, por exemplo, usando Pernambuco no TJPE, tanto no TJPE como no TRF5, que também tem sede aqui em Recife, a responsabilidade de admissão do recurso especial e do recurso extraordinário fica na vice-presidência, ok? Então, eu vou usar como exemplo aqui o TJPE e o TRF5, então saiba, especial e extraordinário, eu vou interpor na vice-presidência do respectivo tribunal. Para quem está com o livro, é a página 723. Para quem está acompanhando com o livro, é a página 723. Lembrando também que quando termina essa live, abre aquele cupom de desconto e aí o livro fica com aquele preço reduzido, ok? Vamos lá. Artigo 1030, ele diz:
Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões. Então, veja, eu não procedo de imediato ao juízo de admissibilidade. Eu recebo o recurso e já colho as contrarrazões. Só depois de colhidas as contrarrazões é que os autos serão conclusos para o presidente do respectivo tribunal recorrido e esse presidente ou esse vice-presidente, no caso aqui de Pernambuco, o vice-presidente, é quem procederá a tudo isso daqui, que está no artigo 1030 e que vem para cá também, ó. Certo? O que ele vai fazer? Bom, isso é o que muitos doutrinadores chamam de juízo de admissibilidade desdobrado do recurso especial e do extraordinário. Você oferece na origem, no tribunal recorrido, ele passa pela coleta das contrarrazões, passa pelo juízo de admissibilidade e, se admitido, é que irá subir. Ok? Diferente da apelação. Para que ele suba, a primeira triagem que ele vai ter que passar é se já não há precedente obrigatório fixado em sistemática repetitiva ou repercussão geral que confirme o acórdão recorrido. Não entendi, professor. Seu processo foi julgado, sua apelação foi julgada e foi publicado o acórdão. O acórdão disse, você perdeu. Você leu esse acórdão e disse, pô, mas esse acórdão aqui viola um precedente do STJ. Esse acórdão aqui viola um precedente do Supremo. Então, eu posso tentar chegar ao Tribunal Superior para reverter o entendimento do Tribunal Local. Essa é a função do recurso extraordinário, rever norma constitucional, interpretação dada à norma constitucional. Essa é uma das funções do recurso especial, rever a interpretação dada à norma infraconstitucional, à lei federal. Ok? Então, eu paro e penso, pô, esse acórdão aqui da apelação é decisão de última instância, então agora como é que eu faço para rever? Ou especial ou extraordinário, tenho que interpor um desses recursos. Ou os dois, em alguns casos. Na hora que eu interponho esses recursos na vice-presidência do tribunal recorrido, ele coletará as contrarrazões e depois o processo fica concluído para que o vice-presidente ou presidente olhe. Quando ele for olhar, ele vai dizer o seguinte, fulana está recorrendo desse acórdão aqui da apelação. Esse acórdão da apelação disse assim, eu tenho um precedente do Supremo Tribunal Federal fixado em repercussão geral, dizendo que nesses casos é para ser assim. Então, olha, o acórdão do tribunal disse assim, o precedente do Supremo fixado em repercussão geral também disse assim, ou seja, a decisão do tribunal está certa. Aí eu pergunto, por que raios esse cara está oferecendo um recurso extraordinário? Se ele sabe que tem uma tese de repercussão geral que confirma o acórdão que ele está recorrendo. O que eu faço com esse recurso extraordinário? Pau. Eu nego seguimento ao artigo 1030, inciso 1, a linha A. Ou então, o cara oferece um recurso especial, um recurso extraordinário, para atacar o acórdão da apelação, só que esse acórdão está baseado em entendimento firmado em julgamento de recurso especial do recurso extraordinário repetitivo no STF ou no STJ. Aí vem a mesma pergunta de novo. Por que raios esse cara está recorrendo deste acórdão que está baseado, seguiu o entendimento firmado pelo Tribunal Superior em sede de julgamento de recurso especial do recurso extraordinário repetitivo? É como se eu dissesse assim, o acórdão da apelação disse assado. Aí o acórdão lá do recurso extraordinário, do recurso especial repetitivo, julgado pela Corte Especial do STJ, julgado pelo Pleno do Supremo, disse, é assado. Então a decisão está certa. Por que raios você ofereceu esse recurso? Qual é a ordem que é dada a esse vice-presidente do tribunal recorrido? Não suba, não aceite esse recurso. Negue seguimento de plano. Leia comigo o artigo 1030, inciso 1, a linha A. Esse vice-presidente ou ex-presidente do tribunal local, do tribunal regional federal, do tribunal de justiça ou do STJ, vai negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Então, cara, tem repercussão geral, mas o Supremo já disse, naquele caso não tem. Ora, se o Supremo já disse que naquele caso não tem, não vai subir. Ou
no recurso extraordinário, a repercussão geral foi decidida de um jeito e o acórdão do tribunal local esteja em conformidade com o entendimento supremo. Ou seja, a decisão do tribunal local está certa. Por que raios eu vou aceitar esse recurso extraordinário? Não aceito, nego o segmento. Outra hipótese, aqui, ó, a linha B. Recurso extraordinário, recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo do STJ, respectivamente exarado no regime de recurso repetitivo. Então, o que está havendo nesses casos aqui? Você estaria dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque o acórdão do tribunal disse que era de um jeito, do mesmo jeito que o Supremo e o STJ, em repetitivo ou em repercussão geral, disseram, é desse jeito. Aí você vai. Mas mostrar se ele está recorrendo ou porque ele quer procrastinar ou porque ele acha que tem alguma coisa diferente. Perfeito. Vamos lá. Imagine que tem alguma coisa diferente. Pode haver distinção. Pode ser que aquela ratio decidendi daquela repercussão geral já definida pelo Supremo, pode ser que a ratio decidendi, a razão de decidir, os motivos determinantes do especial, do extraordinário repetitivo, não se aplicam ao caso. Os assessores da presidência ou da vice-presidência do tribunal pegaram aquele seu especial e seu extraordinário, botaram no bolo, por exemplo, indevida cobrança de banco por abertura de conta corrente. Era uma tarifa que queria se discutir. O banco pode ou não pode cobrar essa tarifa? Aí tem uma decisão do STJ dizendo que é possível a cobrança do banco dessa tarifa. Só que seu recurso não dizia abertura de conta corrente, era tarifa por aplicação financeira. É diferente. Veja, tudo é tarifa de banco, mas são tarifas distintas. Isso quer dizer que a ratio decidendi daquele precedente vinculante talvez não seja aplicado ao seu caso. Mas naquela correria do dia a dia da secretaria, aplicaram no seu caso, a vice-presidência ou a presidência aplicou no seu caso quando havia distinção. O que você faz para recorrer desta decisão que está negando seguimento ao seu recurso? Aí não é agravo em recurso especial extraordinário do 1042. É agravo interno no próprio tribunal. Você não vai para o Tribunal Superior, você vai ficar no mesmo tribunal através de agravo interno. Vamos ler? Observe que nesse caso daqui, ó, o 1030, inciso 1, a linha A e B. Mas veja, eu estou no 1030, inciso 1. Olha o que diz o parágrafo único. O parágrafo 1º do 1030, e eu não botei aqui. Não botei. Vamos ter que vir um pouquinho mais para frente para eu lhe mostrar. Deixa eu olhar onde é que ele está. Aonde está no livro, o 1030, parágrafo 1º e 2º. Calma que eu vou achar. O bom de live ao vivo, né? Claro, é ao vivo. É isso. Só para me deixar aqui, eu estou vendo as tabelas, mas eu queria mostrar a vocês o texto de lei. Bom, não vou achar aqui agora não, mas daqui a pouco eu procuro. Bom, eu quero que você veja aqui, ó. E o pessoal está me dizendo que passou. Tainá, me diz aí depois exatamente a página. Mas vamos lá. Olha cá. Entrei com acórdão contra o acórdão de única ou última instância, certo? Página 732. Deixa eu voltar. Só para mostrar. 732. Ah, tá aqui. Muito bem. Valeu, Isabela. Na página 725 também. Valeu. Mas já achei aqui. Vamos lá. Olha a redação do 1030, parágrafo 1º. Da decisão... Não, mas não é essa que eu quero, não. Eu quero o outro. Deixa eu voltar para o 725 que falaram aqui. Eita, que beleza!
Mas na 725 está o negar segmento, mas não está a redação do parágrafo aqui, ó. É 726, gente. Vamos lá. Aqui, ó. 1030, parágrafo 2º. Da decisão proferida com fundamento no inciso 1 e 3, que é a que me interessa, o inciso 1, ó, que é a que nega segmento, caberá agravo interno. Caberá agravo interno. Então, venha para essa tabela aqui, ó, para esse fluxograma. Olha o fluxograma. O acórdão disse uma coisa. Aí você ofereceu o recurso especial, o recurso extraordinário. Lembra que eu intimo para colher já as contrarrazões e não faço o juízo de admissibilidade. Então, contra o acórdão da sua apelação, por exemplo, você interpôs recurso especial, recurso extraordinário, os dois, já foram colhidas as contrarrazões e o processo é concluso para o presidente ou vice-presidente do tribunal. A primeira hipótese que nós estamos cogitando aqui é que essa decisão aqui está correta, ou seja, está no mesmo sentido da tese fixada pelo Supremo em repercussão geral ou pela tese fixada pelo STF e pelo STJ em julgamento repetitivo. O que eu faço com esse recurso aqui que está dando murro em ponta de faca? Ele diz, ó, o recurso terá seu segmento negado, artigo 1030, inciso 1. Contra esta decisão, o que vai acontecer? Caberá, ó, agravo interno. Então, veja, dessa decisão que nega segmento, cabe agravo interno, esse agravo é julgado no próprio tribunal, e aí, depois de julgado esse agravo interno, eu tenho duas situações. Primeira hipótese que eu falei foi, você entende que há distinção, ou seja, que aquele precedente obrigatório não se aplica ao seu caso. Se você entende que aquele precedente obrigatório não se aplica ao seu caso, você vai oferecer agravo interno. Só que tem uma outra questão também levantada por professor Dierle Nunes, que é interessantíssima. Quando a gente estuda o sistema de precedentes, uma das lógicas do sistema de precedente para que não ingesse a jurisprudência é que eu possa ficar revendo o entendimento para que ele sofra um desgaste e, eventualmente, lá na frente, as pessoas, os julgadores, possam mudar de opinião. É o que a gente chama de superação, né? A palavra em inglês do overruling, overrating, tem várias hipóteses nele. Mas o fato é, para que haja superação, eu tenho que estar provocando o Tribunal Superior para que ele fique pensando, olha, será que ainda é desse jeito? Será que a gente tem que manter esse entendimento? Será que não é a hora da gente mudar isso aqui? Uma questão, por exemplo, que me incomoda muito, um amigo até me mandou uma mensagem ontem perguntando se essa súmula ainda estava em vigor. A súmula 410 do STJ, que diz que para aplicação de astrente há necessidade de intimação pessoal da parte. Eu acho aquela súmula um absurdo. E eu acho que na vigência do CPC 2015, o STJ já deveria ter superado ela. Infelizmente, recentemente, a Corte Especial do STJ, acho que final de 2018, confirmou essa súmula 410, que eu acho um absurdo. Mas se eu fosse alguém que quisesse que essa súmula fosse superada, eu ia ficar metendo recurso especial o tempo todo para ficar forçando os ministros a refletirem sobre isso, tentando trazer mais argumentos para que eu desgastasse o entendimento deles e, de repente, algum santo lá virasse e dissesse, olha, está na hora de a gente rever isso. É o que está acontecendo, por exemplo, na discussão agora, se houver dupla intimação, qual é que deve prevalecer. Atualmente, dentro do STJ, está uma discussão gigantesca. Então, diante dessa divergência, eu posso desgastar o precedente para que ele seja confirmado ou superado. A minha pergunta é, como é que eu vou desgastar o precedente se eu não conseguir chegar ao Tribunal Superior? Porque, presta atenção, se o meu recurso especial e o meu recurso extraordinário estiverem sendo inadmitidos na origem por negativa de seguimento, porque a decisão está no mesmo sentido do acórdão de cima, e meu especial ou meu extraordinário não subir, porque, veja, se eu interpuser, a ordem é negue seguimento. Na hora que ele nega seguimento, qual é o recurso que cabe? Agravo interno. Na hora que eu entro com agravo interno dizendo, tribunal, eu sei que vocês aplicaram o caso, mas vocês têm que subir o meu recurso especial, o meu recurso extraordinário, porque está na hora de superar isso. Alguém concorde comigo.
Se alguém no tribunal não concordar com você, é pau no seu recurso especial extraordinário. E aí vem a pergunta: você ofereceu especial extraordinário para tentar subir, não conseguiu, ele foi inadmitido. Aí você, contra essa decisão que inadmitiu com base no 1030, inciso 1, que é negar seguimento porque está violando precedente obrigatório, você entrou com agravo interno, mas aí você está no mesmo tribunal. Pau no agravo interno. Depois de você levar outra porrada no agravo interno, o que você faz agora? Imagine que você é advogado de um grande grupo jurídico que precisa chegar no Tribunal Superior para rever isso. Como você vai chegar ao Tribunal Superior se você ofereceu o especial e ele foi inadmitido, agora você tentou o agravo interno e tem um acórdão do tribunal local dizendo que não sobe? Como eu chego? Eu defendia do meu livro, seguindo a mesma orientação, por exemplo, de professor Fred Didier Leonardo da Cunha, que contra essa decisão de inadmissão do agravo interno, caberia a reclamação. Porque o artigo 988 do Código, no parágrafo 5º, diz que é inadmissível a reclamação contra a tese fixada em especial extraordinário repetitivo quando não exauridas as instâncias ordinárias. Para mim, exaurir a instância ordinária é eu oferecer todos os recursos cabíveis. Se eu já ofereci todos os recursos cabíveis e ainda não consegui subir, então, para mim, caberia reclamação. Acontece que, nesse ano, quer dizer, no final do ano passado e nesse ano foi publicado o acórdão, o STJ, a Corte Especial do STJ, bateu o martelo por decisão, por maioria da Corte Especial, que não cabe reclamação. Então, volte lá para a imagem. A imagem diz o seguinte: contra esse acórdão, você entrou com o especial extraordinário. Colhi as contrarrazões. Proceda ao juízo de admissibilidade e percebo que esse acórdão contraria a tese fixada em repercussão geral ou em repetitivo. Se contraria, pau, nego o seguimento. Na hora que eu nego o seguimento, contra essa decisão que negou o seguimento, cabe agravo interno. Cabe agravo interno. Então, estou no mesmo tribunal. Das duas, uma. Ou eu entro com um agravo para dizer que há distinção, ou eu entro com um agravo para tentar superar. Depois desse agravo aqui, há uma decisão do acórdão do tribunal de origem. Suponha que esse acórdão entendeu que é para admitir o recurso especial. Maravilha, seu especial vai subir. Mas se esse acórdão continuar negando seguimento ao seu especial extraordinário, o que cabe? Para mim, para Fred, para Léo, caberia a reclamação. Mas o STJ disse não. Cabe o quê? Atualmente, nada. Alguém falou aí, não poderia caber agravo em recurso especial extraordinário? É até, salvo me engano, do professor Alexandre Freitas Câmara. Tem gente que diz que é especial extraordinário, acho que Dierle diz isso, cabe um novo especial, um novo extraordinário. Eu não tenho apego nenhum a o que cabe. A única coisa que eu rezo é que alguma coisa caiba. Então, que de alguma forma eu possa levar essa discussão para o Tribunal Superior para tentar gerar desgaste ao precedente. É claro, eu sei que os tribunais superiores trabalham como bombeiros em incêndio florestal, né? Apagando as chamas do jeito que dá. Então, talvez a tese aí seja, olha, vamos negar seguimento a tudo. Minha preocupação é que, negando seguimento a tudo, eu acabe engessando a possibilidade do overruling. E tem que haver a chance de overruling, porque um sistema de precedentes ele é sólido quando ele tem a ferramenta da superação funcionando. Ponto. Ok até aqui? Segunda coisa. Além da questão da inadmissão, negar seguimento quando viola precedente obrigatório, o presidente ou vice-presidente ainda tem que fazer outras coisas. Quais são essas outras coisas? Vamos voltar lá para o livro. Segunda hipótese, que é a que eu quero ler aqui. Sobrestar o recurso que versa sobre controvérsia repetitiva ainda não decidida no STF e no STJ. Filhote, acorda. Primeira hipótese foi, já há o precedente obrigatório no STF e no STJ.
e o seu recurso está atacando a decisão que está aplicando esse precedente obrigatório. Nego o segmento. Acabou. Nego o segmento. Agora eu estou lhe trazendo uma outra situação. É a seguinte. Você ofereceu um especial extraordinário para discutir uma tese. Essa tese já está afetada ao Tribunal Superior, ou seja, já saiu aquela decisão de afetação. Quem acompanha informativo sabe que, vez por outra, no informativo tem decisão de afetação. É quando o STF e o STJ dizem, olha, Brasil, olha, jurisdicionados, nós descobrimos que há uma questão repetitiva que tem que ser decidida pelo tribunal. Então, essa questão aqui está afeta ao tribunal. Quando existe essa decisão de afetação, o relator poderá ou não determinar a suspensão de todas as ações individuais e coletivas que estejam em trâmite em território nacional. O texto de lei diz que suspenderá, mas tanto o Supremo como o STJ têm entendido que isso é uma decisão do relator analisando o caso concreto, ok? Suponha que houve a ordem lá, suspenda. Na hora que ele diz a ordem suspenda, não adianta você ficar subindo. E mesmo que não haja essa ordem, os tribunais locais normalmente não mandam. Não mandam. Por exemplo, vou lhe dar um caso concreto que eu conversava numa live há pouco tempo com o professor Beron sobre os honorários da Defensoria Pública. Quem acompanha sabe que tem lá o tema, acho que é o 1022 ou 1002, no STF, ministro Barroso, que é o relator, para dizer se cabe ou não cabe honorários para a Defensoria Pública quando a Defensoria Pública está atuando contra o Estado que a remunera, né? O Estado que ela faz parte, que ela está integrada. E aí a decisão de Barroso, lá do Supremo, na repercussão geral, disse que não mandou suspender. Mas ele me dizia que no TJ do Ceará, todas as decisões que estão discutindo se deve ou não deve o Estado do Ceará honorários à Defensoria Pública do Estado do Ceará, não sobe, eles sobrestam. Então, o que está sendo aplicado nesses processos? O 1030, inciso 3. Veja a diferença para o inciso 1. No inciso 1, o precedente obrigatório já foi firmado, já houve a decisão do repetitivo da repercussão geral. No inciso 3, ainda não houve essa decisão, mas eu sei que o Tribunal Superior irá julgar essa questão, porque a questão já está afetada ao Tribunal Superior. O que vai acontecer com o meu processo, com o meu recurso? Ele vai ser sobrestado. Voltamos para o mesmo problema. Se for sobrestado, mas o meu caso é diferente. Se for sobrestado e o meu caso havia uma distinção. Nesse caso em que havia uma distinção, como é que eu ataco essa decisão? É o mesmo agravo interno. Então veja, aquele mesmo artigo que eu demorei a encontrar, que estava aqui na 726, diz o seguinte, ó: da decisão proferida com fundamentos nos incisos 1 e 3, que ele nega seguimento ou que ele sobresta, caberá agravo interno. Então, voltamos lá para o fluxograma. Quando a gente volta para o fluxograma, veja o que está vendo aqui, ó. Acórdão, entrei com o meu especial, meu extraordinário, colhi as contrarrazões, juízo de admissibilidade na origem. Nesses casos daqui, ele está negando segmento. Aqui, ele não está negando segmento. Aqui, ele está sobrestando, porque a tese ainda vai ser definida. Então, ó, o recurso será sobrestado. Se o recurso for sobrestado, meu amorzinho, e for sobrestado de forma errada, você tem que atacar essa decisão. Como? É o mesmo agravo interno. Ok? Qual é a diferença aqui? Presta atenção. Se for mantido o sobrestado, você continuará esperando o julgamento do Tribunal Superior para que depois o precedente seja aplicado para você. Mas se ele não for sobrestado, ele for retirado do sobrestamento, ele vai ter que passar pelo juízo de admissibilidade geral. Daqui a pouco eu volto a explicar isso. Certo? Então temos até agora duas situações. Volta a olhar para mim. Primeira situação, eu nego o segmento, porque já tem um precedente obrigatório e você está contrariando isso. Dessa decisão cabe agravo interno. Se for mal aplicado, se você quer superar, cabe agravo interno. Fechou?
Dessa decisão do agravo interno, até agora não está cabendo nada. Segundo, você ofereceu recurso especial extraordinário, não há o precedente obrigatório, mas a questão já está afetada ao Tribunal Superior e ele vai julgar. O que a presidência ou vice-presidente do Tribunal Recorrido faz? Sobresta. Se sobrestar de forma errada, como é que você ataca? Agravo interno também. Ok nessas duas situações? A terceira situação é a seguinte. Chega para mim o recurso especial extraordinário atacando a decisão. Agora vamos lá. Imagine que a turma ou a Câmara do TJ, do TRF, disse o seguinte: nessa questão tributária se decide assim. O cara que perdeu recorre, oferece o especial e diz: ô STJ, a turma aqui do TRF, a Câmara aqui do TJ, disse que nessa questão tributária é assim, mas você tem inúmeros julgados dizendo que é assado. Ou seja, o tribunal daqui, STJ, tá doido. Eu quero reformar essa decisão. Aí você ofereceu o seu especial extraordinário. Ele não vai chegar na mão do vice-presidente do tribunal. O que esse vice-presidente faz? Ele não manda subir direto. Ele devolve para a Câmara e para a turma que deu a decisão contrária ao precedente obrigatório do Tribunal Superior. E aí ele devolve para que eles revejam o entendimento. Vamos imaginar que a turma ou a Câmara está desatualizada, não está sabendo desse entendimento do STJ, a vice-presidência está mais atualizada e diz: ô galera, nessa questão tributária aí já tem um repetitivo julgado e vocês disseram que é assim, mas o STJ está dizendo que é assado, então não pode. Devolve justamente para isso que Vinícius está falando, para que ocorra juízo de retratação. E ocorrendo esse juízo de retratação, terá havido o que a doutrina chama de efeito regressivo, que é quando a decisão é reformada pelo juízo ACO, ou seja, por quem proferiu a decisão. Vamos ler no artigo 1030 o inciso 2. Olha o que ele diz aqui no inciso 2. Chegou na vice-presidência do TJ ou do TRF, ou na presidência. O que esse presidente ou esse vice-presidente vai fazer? Ele vai encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar juízo de retratação. Se o acórdão recorrido, ou seja, a decisão que eles deram, divergir do entendimento do STF ou do STJ, conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou repetitivo. Então, não adianta, se o recurso especial extraordinário e a repercussão geral são precedentes obrigatórios, não adianta TJ ou TRF vocês ficarem dando decisão contrária, a não ser que vocês queiram superar o entendimento. Achem que o entendimento do Tribunal Superior está errado e façam isso para gerar o desgaste e o overruling. Só que isso não acontece toda hora, né? Isso, na verdade, tem que acontecer depois de um tempo, depois de um desgaste, mudança legislativa, seja lá o que for. Ok? Então, esse procedimento da presidência ou da vice-presidência é para não molestar o Tribunal Superior com um suposto erro do tribunal local que está desobedecendo o precedente obrigatório firmado em repercussão geral e repetitivo. Entendeu a terceira hipótese? Então, nós temos duas hipóteses até agora que cabem à agravo interna do 1 e do 3, e a do 2 que não está cabendo nada porque eu estou pegando o recurso e estou devolvendo para quem julgou, dizendo: ó, galera, tá diferente, viu? Mudem aí. Ok até aqui? Daqui a pouco eu vou voltar para esse inciso 2. O inciso 4 é o prestígio que você pode ter como advogado. Como assim? Você ofereceu o seu especial, você ofereceu o seu extraordinário, e na hora que você ofereceu esse recurso, o seu recurso foi selecionado para ser julgado como representativo da controvérsia. Veja que moral. Ou seja, o seu recurso foi escolhido para que a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, julgue como causa piloto e aplique a partir do seu processo o paradigma. Então veja, todos os demais processos individuais e coletivos que correm no Brasil será aplicada a decisão oriunda do seu processo. Veja que prestígio, né? Eu espero que você ganhe, né? Para pelo menos ter uma boa história feliz no final. Mas o fato é que o seu recurso pode ser selecionado. Comece a entender a lógica da construção do 1030. Volto para o 1030. Olha o que ele diz. Primeira situação. Raciocine comigo.
na linha A e B do inciso 1, já existe o precedente obrigatório, beleza? O precedente obrigatório aqui já existe. No inciso 2, o precedente obrigatório já existe, mas a Câmara que decidiu antes, perdoe a palavra, fez merda. Deu a decisão errada, que está desobedecendo o precedente obrigatório. O que a presidência ou a vice-presidência faz? Devolve. Galera, volta aí atrás. Reforma isso. No inciso 3, não existe o precedente obrigatório. Então, veja, no inciso 1 e 2, o precedente obrigatório, repercussão geral repetitivo, já existe. No 3, não existe ainda, mas já está selecionado, ou seja, já chegou no Tribunal Superior e a questão já está afeta ao Tribunal Superior. Veja que ele diz aqui, ó, sobrestar o recurso sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida no Tribunal Superior. Não foi decidida ainda, mas já chegou lá. No inciso 4, que foi o que eu acabei de mencionar agora, não tem nada lá em cima. E aí você sabe, você já leu o artigo 1036, o presidente ou vice-presidente, ele pode selecionar 2 ou mais recursos como representativos da controvérsia. E pode ser que o seu seja selecionado. Então, veja o inciso 4, selecionar o recurso repetitivo da controvérsia. Ok? Então, temos até agora o seguinte. Recapitule comigo para mostrar que você está aqui presente. Inciso 1, já temos precedente obrigatório. Inciso 2, já temos precedente obrigatório. Inciso 3, não temos o precedente obrigatório, mas ele já está afeto ao Tribunal Superior. E o inciso 4, iremos ter o precedente obrigatório, porque veja que moral, o seu recurso foi o selecionado. No inciso 2 e no inciso 4, eu não falo de recurso contra essa decisão. Se seu recurso foi selecionado, você não tem que recorrer dessa decisão. E se seu recurso voltou para ser revisto, também você não vai recorrer dessa decisão. Ok? Veja, Diego pergunta, nesse caso o juízo de retratação é obrigatório? Veja, eu entendo que ele é obrigatório, defendo isso, até como aplicação do 1041 também, que dá a sugestão de que não seria obrigatório. Para mim ele é obrigatório. Só não é obrigatório se num esforço argumentativo a turma ou a Câmara justificar dizendo que há distinção ou que aquele precedente está superado. Se não for em nenhuma dessas duas situações, Diego, para mim a decisão ela está errada porque ela quebra o sistema de precedente obrigatório. Aqui eu não estou valorando se o sistema de precedente obrigatório é bom ou ruim, estou dizendo que ele existe e o código é muito claro em relação a isso. Então, a turma e a Câmara têm que reformar. Só não reforma se entender que há distinção ou se entender que é caso de superação. Não sendo isso, para mim, a decisão desobedece o precedente do Tribunal Superior, inclusive, para mim, vai caber, inclusive, reclamação aí, com base na hipótese do artigo 988, inciso 2, que é desobediência de órgão do tribunal. Mas aí a gente fala numa outra live. Ok até aqui? Muito bem. Vimos já 4 incisos. Falta o 5º. Qual é o 5º? Não tenho repercussão geral ainda, o repetitivo decidido. Não tenho. Não foi afeto e nem meu recurso foi selecionado. Então, eu não passei em nenhum dos filtros de repetitiva e de repercussão geral. Ou seja, o meu recurso especial e o meu recurso extraordinário é um recurso especial extraordinário comum. É o meu problema com a TIM, é o meu problema com a Clara, é o meu problema com a Viva, é o meu problema com a Oi. É o meu problema com Maria, é o meu problema com José. Ok? Nesse caso, o que a presidência ou a vice-presidência vai fazer? Ele vai proceder ao juízo de admissibilidade, vai analisar as outras questões. Se está pré-questionado, se mostrou a repercussão geral, se, por exemplo, fez o preparo, se o recurso é tempestivo. Ele vai analisar se há ofensa reflexa, se é simples revisão de prova. A súmula 123 do STJ, quem estuda para provas avançadas, a súmula 123 do STJ, é para você lembrar que esse juízo de admissibilidade feito pelo tribunal local compreende não só a análise dos requisitos processuais, mas também os requisitos constitucionais, ofensa reflexa, revisão de matéria fática, pré-questionamento. Tudo isso também poderá ser analisado pelo tribunal local. Eu acho que isso, de certa forma, atinge o mérito, mas a questão já está simulada e é assim que é feita
pelos tribunais superiores. Então, nesse juízo de admissibilidade geral do inciso 5, eu vou proceder à análise dos demais requisitos de admissibilidade. Filhinho, acorda. 5 coisas até agora. Primeira coisa, já tem a tese repetitiva. O que você faz se já tem a tese repetitiva e o acordo está certo, o acordo que você está recorrendo, nega o segmento. Segunda hipótese, já existe a tese repetitiva e a decisão recorrida está errada. O que o vice-presidente faz? Devolve para juízo de retratação. Terceira hipótese, não tem a tese repetitiva, mas ela já está afeta ao Tribunal Superior. O que eu faço com o seu recurso? Seguro, sobresto. No inciso 1 e no inciso 3, cabe agravo interno no próprio tribunal. No inciso 4, ele vai selecionar o seu recurso para ser julgado como representativo. Agora, não tem representativo julgado. Matei o 1 e o 2. Terceiro, não há a matéria afeta ao Tribunal Superior. 4, não foi o seu recurso selecionado. O que eu faço? Analiso todo o restante. Súmula 123 do STJ. Quando eu estiver analisando todo o restante, e ele for inadmitido o seu recurso, contra essa decisão de inadmissão não cabe agravo interno. É o outro agravo. É o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Vamos lá para a imagem. Nesse caso aqui, ó, inciso 5, né? A gente viu até agora o inciso 1, 2, 3 e 4. Não sendo nenhum desses 4 incisos, inciso 5, realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, mandar para o STF do STJ. Mas e se esse juízo de admissibilidade aqui não for positivo, for negativo, ou seja, meu recurso foi inadmitido? Contra essa decisão aí, cabe o quê? Aí, neste momento, eu vou para o artigo 1030, cadê ele? Parágrafo 2º. Cadê? Não, o parágrafo 1º. Cadê o parágrafo 1º agora? O 1030. Aqui, ó. Parágrafo 1º. O 1030, parágrafo 1º. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, que é o juízo de admissibilidade feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, caberá agravo ao STJ. É o que a gente chama de ARESP, ARE, né? Agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Ok? Se eu for para esse esqueminha aqui, veja, no inciso 1 e no inciso 3, o recurso cabível era agravo interno. Mas nesse esqueminha, no inciso 5, se não for o caso de nenhuma das hipóteses acima, ou seja, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, o presidente ou vice-presidente vai proceder ao juízo de admissibilidade, ok? Se o recurso não preenche alguns desses requisitos, qualquer um desses requisitos, ele é inadmitido, ó. E dessa decisão de inadmissão aqui cabe agravo. Veja, não é o agravo do 1021, agravo interno, ok? É o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário. Esse agravo é interposto na origem, então ele vai ser interposto na presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido, mas ele sobe independentemente de juízo de admissibilidade. Então eu colho ele aqui embaixo e já mando para o Tribunal Superior, ok? Então preste atenção. No caso do agravo interno do 1030, 1 e 3, o agravo é julgado no próprio tribunal. No caso do 1030, inciso 5, cabe o ARESP ou ARE, que é o agravo nos próprios autos, que vai subir para o Tribunal Superior independentemente de juízo de admissibilidade. Independentemente de juízo de admissibilidade. Ok até aqui? Presta atenção agora que chegamos nas cerejas do bolo. Primeira cereja do bolo. Processos não são questões bestas, como às vezes a gente explica em sala de aula para que o aluno entenda. Olha, a parte recorreu de A, a parte recorreu de B. Na maioria das vezes, as questões são muito complexas.
Então, no seu recurso especial, você pode formular mais de um pedido. No seu recurso extraordinário, pode ter mais de um pedido. E ele pode ser inadmitido por fundamentos diferentes. Ele poderia ser inadmitido por fundamentos diferentes. Eu pergunto aí, aquele negócio, simples revisão de prova, Diego, súmula 7, agravo em recurso especial, ofensa reflexa, súmula 636, para revisão da matéria constitucional, depende da análise norma infraconstitucional, inadmito o recurso extraordinário. Cabe aí agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Seu recurso foi deserto, seu recurso foi intempestivo, cabe agravo. Você não fez a preliminar de repercussão geral, cabe agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. É o ARESP, ARE, certo? Mas voltando. Imagine que no seu problema, um dos pedidos tem fundamento no 1030-1 e o outro tem no 1030-5. Então, o vice-presidente proferiu uma decisão e nessa decisão ele está inadmitindo uma parte do seu especial com fundamento no 1031, que caberia agravo interno, e outra parte do seu recurso especial com fundamento no 1030, inciso 5. Ele diz, olha, essa parte aqui não tem precedente obrigatório firmado, mas você não pré-questionou. O que vai acontecer nesse momento? Você oferece um e o outro ou oferece os dois? Havia um enunciado do FPPC e também do CJF dizendo que deveriam ser interpostos os dois agravos. Então, nesses casos complexos em que a decisão de inadmissão tem uma parte que é por negar seguimento por 1030, inciso 1 e outra parte que é inadmitir por 1030, inciso 5, a parte recorrente deverá interpor os dois agravos simultaneamente. Observe o que está aqui, ó. Olha lá. Enunciado 77 do CJF, que está aqui, ó. Para impugnar decisão que obsta ao trânsito julgado de recurso especial extraordinário que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática de recurso repetitivo, ou seja, tem uma parte no 1030, inciso 1 e outra parte no 1030, inciso 5, filhinho, olhe, atenção, a parte sucumbente deve interpor simultaneamente agravo interno para uma parte e o agravo do 1042 para outra parte. Meus amores, esse entendimento já está firmado pelo STJ. Olha aqui a quarta turma aplicando exatamente o enunciado 77. Então veja que nesse agravo em recurso especial, vê o caminho que o cara seguiu, né? Agravo interno em agravo em recurso especial 1.286.011 de Minas Gerais, aplicou exatamente o enunciado 77 do CJF, ou seja, ofereço os dois agravos. Ok? E para terminar nossa live de hoje, tem que ter a canalice. E qual é a canalice? A canalice é a seguinte. Imagine que no seu caso concreto, extremamente complexo, o presidente ou vice-presidente deu a decisão lá dele, dizendo, é assim, é assado. Na hora que ele dá essa decisão, filhinho, você lê, relê e diz, tô com dúvida. Será que aqui cabe agravo interno ou é agravo em recurso especial? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com aquilo? Então, ao invés de entrar com agravo interno ou agravo em recurso especial, você pensa, eu vou utilizar do recurso que é próprio para retirar obscuridade, contradição ou omissão. O que eu faço? Embargo de declaração. Aí vem a pegadinha do malandro. Tanto o STF como o STJ têm entendido, com raríssimas exceções, que contra essa decisão do 1030 só deve ser interposto agravo interno ou agravo em recurso especial extraordinário, que não cabe embargo de declaração. Se você opuser os embargos de declaração, há uma grande chance desses embargos de declaração não serem admitidos e eles dizerem assim na decisão, recurso manifestamente incabível. Por que isso é uma safadeza?
Porque se eles disserem isso, o STF e o STJ têm entendido que quando os embargos de declaração são manifestamente incabíveis, eles não interrompem o prazo recursal. Sabe o que isso quer dizer? Que contra aquele acórdão que você deveria ter oferecido agravo em recurso especial extraordinário ou agravo interno, mas que antes você opôs embargo de declaração, porque no caso concreto você realmente ficou com a dúvida, aquele embargo foi entendido que não cabia, e aí, por ser manifestamente incabível, ele vai não interromper o prazo do seu agravo. Isso quer dizer que quando você for intimado da decisão dos embargos, já vai ter transitado em julgado a questão que caberia agravo interno ou agravo em recurso especial extraordinário. E você se ferrou. Você vai se ferrar. Quais são as decisões? São essas daqui, ó, eu trago no livro. No STF, aqui, ó. No STF, ele diz, ó. Fiquem atentos que tanto o STF quanto o STJ têm entendido que os embargos são manifestamente incabíveis, ok? Decisão do STF, aqui, ó, decisão de junho de 2019, ministro Ricardo Lewandowski. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargo de declaração contra a decisão do presidente do Tribunal de Origem que não admite o recurso extraordinário por serem incabíveis esses embargos, não suspende ou interrompe o prazo. É pau na nuca, meu amigo. E olha aqui no STJ, Corte Especial, ó, Corte Especial, dizendo a mesma coisa, ó, consoante firme entendimento do STJ, esses embargos não cabem. Eu acho isso um absurdo. Principalmente no novo CPC, que o 1022, os embargos foram dilatados, o uso dos embargos. Eles têm ainda mais um caráter de saneamento. Então eu rezo para que eles revejam esse entendimento e passem a admitir, como uso normal, a oposição de embargos. E se não admitirem, que pelo menos interrompam o prazo, para não fazer com que o cara perca o prazo do agravo interno ou do agravo em recurso especial. Ok, meus amores? Dentro do livro, além de todos esses esqueminhas e esses precedentes, eu também crio umas tabelas para que torne a questão mais prática para o advogado. Ele vai ler o caso concreto e vai dizer qual o recurso que eu ofereço aqui. Nesse caso é agravo interno. Eu vou imaginar o caso. Qual o recurso aqui? Agravo interno, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Então eu tento entregar o mais mastigadinho possível. Ok, meus amores. Espero que tenham gostado da nossa live de hoje. Live de um assunto mais puxado, vai ficar gravada aí nos meus stories. E lembrando que aqui, quando acaba a live, ela vai abre o cupom de desconto. Na verdade, já está aberto, já são 8 horas e 1 minuto. Eu comecei a live alguns minutos depois. Então, está aberto o cupom de desconto para comprar o livro, ok? O cupom é Mozart 2020, Mozart, M-O-Z-A-R-T 2020. E aí o livro que está por R$ 179, normalmente é vendido por R$ 150 pela editora, fica por R$ 129 com frete grátis, ok? E eu sempre digo isso, a editora está entregando o livro assim com 2, 3 dias. Se eu vi alguém que postou na minha mensagem que tinha atrasado dele, me mande um inbox, um direct, porque aí eu mando para a editora para ver o que aconteceu no seu caso, porque 99% das vezes o cara recebe com 2 ou 3 dias. Ok, queridos? Então já está aberto o cupom, avisa os amigos que tenham interesse em comprar o livro. E lembrando que a coleção Diálogos sobre o CPC, ela é composta pelo livro de Processo Penal de Pedro, né, todos com esse mesmo esquema e formato, Constitucional com o professor Francisco Mário, Tributário com a professora Tatiana Scaranello e o meu, que é o de Processo Civil, né, essa coleção que eu coordeno a partir desse, digamos, método, né, que eu criei de você construir a linguagem, o raciocínio jurídico através de uma leitura entre o professor e um aluno imaginário, ok? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança e na próxima semana tem mais uma live especial com um assunto selecionado para que a gente possa dar uma aprofundada sobre isso. Beijo para todos, fiquem bem, fiquem com saúde. Tchau, galera. Boa noite para todos.